Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Nessa rodada a gente vai ter poucos jogos, tá galera? Mas eu separei aqui para vocês 6 jogos para a gente analisar juntos. Na minha opinião são os 6 jogos mais interessantes aí para a gente fazer qualquer tipo de entrada esportiva nessa segunda-feira, tá? Finalzinho do vídeo aí, como é de costume, vou estar deixando um bilhete pronto, né? Como a gente tem poucos jogos, vai ser só o bilhetezinho pronto mesmo, tá? Não vai ter alavancagem, muito menos bingo, né? Falando nisso, o vídeo que eu postei desse domingão aí, a gente teve um domingo bom, né? A gente acertou o bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também o nosso bingo, né? O bingo aqui que eu deixei pra vocês, galera. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui, esse aqui foi o nosso bingo, ó. Ambos marcam mais de 2 gols e meio no jogo aqui do Heerenveen Feyenoord bateu. Mais de 2 gols e meio aqui no jogo do Bayern de Munique, né? No caso, o Bayern de Munique para marcar 2 gols e meio, né? Para marcar 3, ficou 8 só, né? Bateu. Corinthians para vencer, bateu. Mais de 3 escanteios no primeiro tempo, acho que bateu 7, né? No primeiro jogo aí, no primeiro tempo desse jogo Barcelona. Aí colocamos Flamengo ou empate, né? Bateu no finalzinho. E também o Mirassol para marcar um gol aí, pagando um odd de 1,32, né? Então, oddzinho 6,18 aí, o bingo da rodada desse domingão e a gente conseguiu pegar ele, né? Então, quem pegou aí esse bingo da rodada, com certeza tá feliz da vida, dormiu aí nesse domingão aí tranquilo, né? E vamos tentar buscar aí mais um dia assertivo, né? Nessa rodada de segunda-feira, né? Ter uma assertividade bem interessante aí. E vamos aqui começar analisando aqui os palpites, tá? Já vai deixando seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e comenta. A gente vai ter esses 6 jogos aqui para essa segunda-feira, galera. Campeonato da Arábia Saudita, né? Esse grande clássico aí entre Al Hilal e Al Nassr. Vamos ter Copa da Inglaterra, Campeonato Italiano Série A, Campeonato Espanhol La Liga, Copa da França e Copa do Uruguai. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, o jogo que já começa à tarde, né? 2h30 da tarde, nosso primeiro jogo aqui. A gente vai ter Al Hilal jogando em casa contra o Al Nassr. Esse jogo aí válido pela rodada 15. Até o momento, o Al Hilal líder do campeonato, né? O Al Nassr que vem de 3 tropeços seguidos, né? Empatou contra o Al Ittifaq, aí perdeu para o Al e na última rodada foi surpreendido pelo Al Qadisiyah e perdeu também em casa por 2-1, né? Então, com isso, o Al Hilal aí que está numa sequência aí de 5 vitórias seguidas, tá na liderança isolada aí com 35 pontos, são 4 pontos de diferença aí para o Al Nassr, né? Lembrando que as duas equipes têm o mesmo número de jogos, né? E o Al Hilal, única equipe que ainda não perdeu, né? 11 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota. O Al Nassr, como eu falei, está com 31 pontos, né? Perdeu 2 recentes, né? Não tinha perdido ainda, mas perdeu essas 2 recentes no clássico contra o Al Ahly e na última rodada para o Al Qadisiyah. E a gente vai ver aqui o confronto direto entre essas duas equipes, né? A gente vai dar uma olhada aqui, uma vitória do Al Hilal, uma vitória do Al Nassr e 3 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio muito grande nesse jogo e como vocês podem ver, os últimos 5 jogos batendo aí o ambos marcam, que na minha opinião é a opção mais interessante para esse jogo, tá, galera? Então, nossa primeira opção, ambos marcam, tá? Ambas equipes para marcar. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Al Hilal. Agora, nosso próximo jogo aqui, a gente tem a Copa da Inglaterra, né, 32 avos, né, aquela fase ainda inicial, né, e a gente vai ter aqui esse joguinho, né, 4h45 da tarde, a gente vai ter o Liverpool jogando em casa contra o Barnsley. Esse jogo aí que, na minha opinião, o favoritismo é do Liverpool, né? Vem de 3 empates seguidos, vale ressaltar isso, porém, a equipe demonstrou uma melhora bem significativa aí nos últimos jogos, tá, galera? São 2 vitórias e 3 empates, né, nos últimos 5 jogos, e o Barnsley, que é, né, uma equipe da terceira divisão da League One do campeonato inglês, né? É uma equipe que perdeu 3 jogos, empatou 1 e venceu apenas 1 nos últimos 5 jogos, tá? No confronto direto, por incrível que pareça, o Barnsley tem mais vitória, né? Teve jogos aí em 97, 98 e 2008. Só por curiosidade, porque cá entre nós, nesse ano aí, o Liverpool não era uma equipe tão forte assim, né? Vamos dizer. E o Barnsley venceu 2 vezes e o Liverpool venceu uma, né? Lembrando que desses 3 jogos, 2 pela Premier League da temporada 97-98 e um jogo aqui da Copa da Inglaterra em 2008, né? Onde o Barnsley venceu fora de casa por 2-1. Então, assim, é só por curiosidade, mas
a gente sabe que nessas Copas costuma ter algumas zebras, né, galera? Então, pra gente evitar surpresa aqui, a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, né? Acredito que o mercado de gols aqui é interessante. E a segunda opção a gente pode arriscar casa vence no primeiro tempo, né? Liverpool para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Liverpool. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A, a gente vai ter a Juventus jogando em casa contra a Cremonese. 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 20. E a gente vai ver, né, na classificação a Juventus, que vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, está com 36 pontos. Se vencer esse jogo vai a 39, então dependendo do placar, pode pegar até uma terceira posição, né, porque atualmente a equipe está com 36 pontos, pode chegar a 39 se vencer. E tem um saldo de gol aqui 11, né? Então o que tem que acontecer aqui? O time da Juventus tem que marcar aí 3 gols, né? 3-0, por exemplo. Seria o placar para poder chegar a 14 gols de saldo e pegar a terceira posição. Se vencer só por 2 gols de diferença, entra na quarta posição, passando a Roma, que tem 12, né? Então, se vencer por 2 gols de diferença, vai a 13 de saldo, passa a Roma. Já do outro lado aqui, a Cremonese está em 13º lugar, no meio da tabela para baixo, né? Equipe que, na minha opinião, não vai brigar para ser rebaixado, tá, galera? Mas também não vai brigar por nada aqui em cima, né? Só vai ficar aqui no meio da tabela entre 14º e 10º lugar. É uma equipe que nos últimos 5 jogos não venceu, né? 2 empates, 3 derrotas. E, querendo ou não, é uma equipe que tem um ataque efetivo, porém a defesa vazada, né? Os últimos 5 jogos aí entre Juventus e Cremonese, 4 vitórias da Juventus e 1 empate, tá? E o que é interessante aqui é que a maioria dos jogos costuma bater muitos gols. E a gente, obviamente, que vai ter o favoritismo da Juventus, pagando uma odd de 1,27. Para fazer uma duplinha no bilhete é interessante, mas agora para entrada simples a gente pode estar usando o -1 handicap asiático a favor da Juventus, né? Então, primeira opção, casa -1 handicap asiático. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para Juventus. Agora, o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol La Liga. A gente vai ter o Sevilha jogando em casa contra o Celta de Vigo. 5 horas da tarde, esse jogo válido pela rodada 19. Pelo cenário aqui, acredito que é jogo bom para gols, tá, galera? A gente vai ver na classificação o Celta de Vigo, 7º colocado com 26 pontos. É uma equipe que tem 24 gols marcados e 20 gols sofridos. E do outro lado a gente tem o Sevilha, que é o time da casa, que está em 14º lugar, não vive um momento legal, né? Oscilando bastante, tanto é que nos últimos 5 jogos só venceu um jogo, empatou um e perdeu 3. E é uma equipe que tem uma média de gols marcados interessante, 24 gols marcados, porém sofreu 29 gols, né? Uma defesa aí bem vazada. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí que são 2 vitórias do Celta de Vigo, 1 vitória do Sevilha e 2 empates, né? A maioria dos jogos aí costuma bater 2 gols ou mais, tá, galera? Então nossa primeira opção aqui nesse jogo, a gente vai pegar aqui a dica mais de 1,5 gols na partida, tá? Tem tudo para bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 2-2, talvez 1-1. Agora vamos aqui para a Copa da França, né? A gente vai ter aqui os 16 avos e vamos ter aqui o PSG contra o Paris FC. 5h10 da tarde esse jogo. Jogo onde o PSG vai estar jogando em casa e, querendo ou não, tem favoritismo total para vencer, né, galera? Os últimos 5 jogos aí do PSG, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Paris FC, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Inclusive a última derrota foi pro PSG, né? Campeonato Francês Ligue 1, onde o PSG venceu por 2-1, né? O último confronto aí entre essas duas equipes. E no confronto direto teve 3 jogos, né? 2017 um empate de 1-1, 2022 um amistoso 2-1 PSG, né? Lembrando que esses dois aqui foram amistosos. E esse jogo recente que nem eu falei, agora no começo do ano, né? Há 8 dias atrás, o PSG venceu por 2-1. Então tem tudo para o PSG vencer novamente esse jogo. A odd PSG vencer está 1,21. Para complementar bilhete vale a pena, agora até para dupla de bilhete não sei se é muito interessante, mas agora para fazer um bilhetezinho com 3 jogos é interessante, tá? Agora para a gente pegar aqui uma entrada, seria interessante o PSG para vencer o primeiro tempo, ou quem quiser uma entrada um pouco mais segura, né? O -1 handicap asiático. A princípio aqui, galera, eu vou pegar a primeira opção, a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Eu vou estar confiando aí no PSG para vencer o primeiro tempo nesse jogo. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o PSG.
E agora o nosso último jogo, né, galera? O jogo da noite, né? O nosso último jogo e o único jogo da noite aí, a gente vai ter aqui oitavas de final da Copa do Uruguai, né? E a gente vai ter o Peñarol jogando em casa contra o Central Espanhol. É jogo que, na minha opinião, o Peñarol é grande favorito, tá? Os últimos 5 jogos aí do Peñarol, 2 vitórias, 2 empates. Na verdade, foi 3 empates, né? Que aqui foi empate. Então, 2 vitórias e 3 empates. Não perdeu nesses últimos 5 jogos. E o time aqui do Central Espanhol, que é da segunda divisão, né? A equipe tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, Peñarol venceu 4 vezes e empatou uma, né? Nesse confronto aí contra essa equipe do Central Espanhol, né? Lembrando que o último confronto foi lá em 2013, né? Então, assim, é muito tempo atrás, né? Assim, 13 anos atrás, então só de curiosidade mesmo. Mas nesse confronto direto o Peñarol costuma levar melhor e acredito que aqui não vai ser diferente, tá? Primeira opção, casa vence, Peñarol para vencer. E a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? No caso, Peñarol para marcar 2 gols ou mais nesse jogo. Possível placar aqui, galera, eu vou estar arriscando 2-0 casa, 2-0 pro Peñarol. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Espero que seja uma semana aí muito abençoada para todos vocês, para sua família, né? E principalmente que seja uma semana aí muito lucrativa para todos nós, tá? Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bilhete da rodada, né? E o nosso bilhete da segunda-feira ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa segunda-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, grande clássico do Campeonato da Arábia Saudita, jogo entre Al Hilal e Al Nassr, a gente pegou aqui ambas equipes marcam. Segundo jogo, Copa da Inglaterra, jogo entre Liverpool e Barnsley. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa da France, a gente pegou aqui o jogo entre PSG e Paris FC. E a gente pegou aqui vitória do PSG, né? Vitória simples aí do time da casa. No final a gente teve uma odd de 2,12, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$212,54. Esse bilhete, na minha opinião, tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes que eu deixei aqui, né? No caso do bilhete, né? Que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa segunda-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!